A paz do Senhor Jesus, né, gente? Chegamos nesse dia, né, debaixo da permissão do Senhor Jesus Cristo, tá bom, gente? Que a graça e a misericórdia esteja com vocês, né? Porque o Senhor Jesus está voltando, né, gente? Hoje nós vamos ler a Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9. Amém, gente? Nós vamos ler esses dois capítulos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, vamos orar para agradecer esse Deus maravilhoso. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua permissão. Senhor Jesus, nós não somos dignos do Senhor, mas nós precisamos de Ti. Coloca, Pai, os Teus anjos, Pai, na casa desta pessoa que parou, Rei da Glória, para assistir esse vídeo. Coloca o Teu anjo, Pai, na minha casa, Senhor. E que o Senhor, Pai, venha, Pai, frustrar os planos de Satanás. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, esteja de frente desta oração. Esteja de frente desse vídeo, porque se o Senhor estiver de frente, nós vamos ter sucesso. Porque Tu és o Rei, Pai. Tu és que tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. É isso que eu te oro e te agradeço. No nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Né, gente? Hoje nós vamos falar sobre o sétimo selo, sobre as trombetas, né? Porque é um assunto muito sério, né? Os sinais estão aí e parece que as igrejas, parece que as pessoas, ou elas desacreditaram, ou elas não estão com a mesma fé como no início da caminhada, ou elas não querem falar porque, vamos botar assim, é um assunto muito delicado, né? Mas é a verdade. E muitas pessoas, elas não conseguem lidar com a verdade, né? Isso dói nelas, né, gente? Porque quando o Senhor Jesus, Ele nos fez, sabe? É com o intuito de adorar Ele, é de buscar Ele, né? Se nós estamos aqui, gente, tem um Criador, sabe? Tem um Criador, porque não tem como a Bíblia, né, essas visões, essas revelações ter vindo de um cérebro humano, mortal, limitado. Então, às vezes, quando faltar fé, às vezes, quando nós querer questionar, né, as coisas, nós viemos pensar na nossa lógica, no nosso racional, na mente que Deus nos deu. Porque eu agora, Vânia, eu não consigo imaginar, sabe? Agora eu vou inventar uma Bíblia, eu vou dar o nome de Bíblia, eu vou escrever várias coisas, sabe? Agora, na sua mente, exemplo, se não existisse, você não ia pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sabe? Então, tudo que há nesse mundo teve uma inspiração divina, mas também tem aquelas pessoas que são inspiradas pelo mal, né? Mas o contexto aqui, na questão de Deus, sabe? Na questão de Deus. Então, não tem como, gente, nós querer acreditar em tudo do mundo, mas em Deus, na Bíblia dele, na palavra dele, a gente não acredita. Uma coisa que aqui em casa nós conversamos muito, e é muita verdade, porque para as coisas de Deus, nós quer questionar, nós quer fazer várias perguntas, nós quer saber vários porquês, mas para as coisas das trevas a gente não questiona, a gente só aceita e deixa quieto, né? Deixa como tá. Porque para existir o mal tem o bem, né? E como o pecado, né, entrou no mundo, né? Então é muito mais fácil nós acreditarmos no que é mal, no que é ruim, que isso é a nossa natureza. Então é muito mais fácil nós acreditar no que é ruim,
Então, quando nós vemos uma coisa boa, é como se o nosso corpo entrasse como se diz, entrasse em um colapso, porque nós estamos todos errados, nós estamos no mundo, nós estamos propícios a tudo que é ruim, e do nada vem uma coisa boa, sabe? Né? Mas vamos ler, né, gente, que diz assim a palavra do Senhor. O título da minha Bíblia é o 7º selo que está escrito, né? E diz assim: quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso e encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Aí no versículo 6 tem um título em cima que é as trombetas. Em seguida, os sete anjos que tinham as 7 trombetas se preparavam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue, e foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é a amargura. A terça parte das águas se tornou amarga e por isso muitas pessoas morreram a beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Né, gente? Depois de eu ler o capítulo 9, eu quero falar para vocês uma coisa, né? Gente, se vocês for pesquisarem, tem muitos vídeos, né, que relatam muitas coisas, porque eles botam como fenômeno. Não, porque é um fenômeno, mas não é, gente. Entendeu? Quanto mais dias se passa, mais se aproxima a volta de Jesus. Se vocês perceberem, gente, os dias estão se encurtando, estão ficando curtos. Sabe? Os dias estão passando rápido, o ano está passando rápido. Sabe? Nós podemos perceber que está tendo um descontrole na nossa atmosfera e ninguém está falando sobre isso. Do nada está sol, do nada chove, do nada fica frio. Sabe? Nós estamos em estações do ano que não corresponde com a estação. Né? Por exemplo, se nós estamos no verão, chove. Se nós estamos no inverno, faz calor. Isso são coisas que ninguém comenta. Então, gente, eu peço a vocês que vocês venham pesquisar, que vocês vão ler a Bíblia do Senhor Jesus, sabe? Pesquise sobre coisas que aconteceram há muitos anos atrás, né? Pesquise sobre as guerras mundiais. Pesquisem sobre isso, porque tudo está na internet, tudo está na Bíblia também.
né? Porque a Bíblia, ela nos mostra a revelação, né? E os vídeos e esses arquivos nos mostram a confirmação, o fato. Então, pelo mundo afora está acontecendo coisas horrendas e ninguém da mídia fala, sabe? Eles querem, tipo que deixar o povo, vamos botar assim, em paz, deixar o povo tranquilo, sabe? Sem preocupação, né? Mas mesmo nós não tendo, né, essa consciência, essa noção, mas a nossa carne sente, a nossa alma sente, o nosso espírito sente, né? Porque quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais a nossa alma fica aflita, porque a nossa alma entra em um desespero. Por isso que nós estamos nesse mundo, né? E o grau de pessoas que se matam, o grau de pessoas com problemas emocionais cresce. Porque a nossa alma, que foi uma coisa vinda de Deus, ela sente, sabe? Porque quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós nos entregamos a Ele, parece que nós fomos para um lugar onde a gente deveria estar. Nós se sente literalmente em casa, nós se sente encaixado. Né? Vocês aí que buscam a Deus, vocês vão se identificar com isso. Né? Parece que você, caraca, é o meu lugar, era onde eu deveria estar. Né? Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você vai em algum culto para Deus, parece que é ali mesmo que você deveria estar. Você se sente, você se sentou, parece que era um lugar que estava te esperando, né, gente? Porque, como eu até já falei em outros vídeos, né, a nossa alma é como se fosse um bebezinho e Deus fosse o nosso pai, a nossa mãe, que nos pega, que nos ama, que nos guarda, né? Vamos ler agora capítulo 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela que tinha caído no céu e na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como se fosse uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas de Deus, quer dizer, as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. 5. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam, essa tortura era como a dor de uma picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procuraram a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Né, gente? Aqui nós podemos perceber, né, que é porque muitos dizem que a igreja de Deus, ela não vai passar pela grande tribulação. Eu creio que nós podemos passar um pouquinho, o início, né? Porque se nós for ler mais para frente, né? Se a gente for ler mais para frente, é só mais para frente que Deus vai vir buscar, né? Porque se nós ler um pouco antes, Deus fala sobre as igrejas para que elas venham se arrepender, para que elas venham de novo voltar ao primeiro amor. Todas as igrejas Deus fala referente do arrependimento. Aí depois ele conta sobre as tribos de Israel, do povo de Israel, né? E depois ele está falando sobre o sétimo selo, ele está falando das trombetas. Então eu creio que a igreja vai passar sim, porque hoje em dia, né, nós podemos perceber que as igrejas estão deixando, vamos botar assim, estão levando estão levando as
as ovelhas pela barriga, tipo, estão empurrando, né, pela barriga, né, eles estão, tipo, que querendo prender quanto mais pessoas, né, dentro dos templos, mas não estão pregando lá, verdade, não estão falando o que realmente vai acontecer, que nós vamos morrer por causa do Senhor Jesus, né? E nós lemos antes, né, sobre isso. Então eu creio que a igreja sim vai passar por um período pela grande tribulação, sim, né? Aí naqueles dias, naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Eu não sei se é na segunda trombeta, ou se na terceira, ou na primeira que Deus vai levar, né? Mas eu creio que aqui já é a quinta trombeta. Então eu creio que aqui na quinta eu acho que a igreja não vai estar mais, né? Ou aí podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete, né? Talvez a igreja sim esteja, né, gente? Aí tá. Aí o 7. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Seus cabelos eram como cabelos de mulher e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando um corre para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os escorpiões e eram como os rabos que tinham poder e era com os rabos que eles tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião, isto quer dizer o destruidor. O primeiro ás já passou, depois disso dos outros ás deve vir ainda. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora de mês e ano a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saiu fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonam aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem das suas imoralidades sexual, nem dos seus roubos, né? Vocês podem perceber que olha a misericórdia de Deus, né? Deus, ele ainda está sendo paciente, mas depois de tudo isso, né? Essas pessoas, elas não abandonaram as más práticas, elas não abandonaram nada, elas preferiram amar o seu eu, amar a carne, do que deixar isso para buscar a Deus, né? Então, vamos recapitular aqui, né? A igreja vai passar sim por um período da grande tribulação, né? E Deus, ele teve misericórdia, né, sobre essas pessoas, mas elas não quiseram, né? Depois de tudo isso que aconteceu, elas não abandonaram as práticas e continuou nas suas práticas ruins. Amém, gente? Que vocês venham ficar com essa palavra, tá, gente? Fique firme, fique fiel até o fim, porque vai valer a pena, tá, gente? O Senhor Jesus está voltando. Pesquisem, como eu estava falando antes, tá? Que está acontecendo muitas coisas no mundo afora e ninguém está falando nada.
tá, gente? Fica na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo.